a Igreja de Jerusalém. Nesta segunda aula, nós vamos identificar aí o Evangelho aos gentios e as primeiras perseguições. Como não esquecer aquela ordem de Jesus? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. A Igreja de Cristo tinha ali sob a responsabilidade dos apóstolos de iniciar ali o trabalho evangelístico em Jerusalém, mas não se limitar a Jerusalém. A igreja precisava cumprir essa ordem de Jesus de, além de Jerusalém, chegar à Judeia, chegar a Samaria, que era ali um país mais próximo, que fazia fronteira com Israel, mas também aos confins da terra, as regiões mais distantes, porque Jesus Cristo havia morrido por todos, então o evangelho teria que chegar a todos. Mas os apóstolos se isolaram ali numa zona de conforto, porque de fato a operação, o agir do Espírito Santo ali na igreja de Jerusalém era agradável, era sensacional e era até muito cômodo ficar ali usufruindo das bênçãos. O relato de Atos 4 vai dizer ali como era a vida do povo em Jerusalém e arredores, porque não havia necessidade que não fosse comum a todos. Então ali era uma espécie de paraíso na terra. A igreja estava se agradando, as pessoas se agradando muito daquilo. Ninguém tinha necessidade, as pessoas vendiam seus bens para poder ajudar. Então tudo que tinham em comum. Então estava tudo muito bom. Mas não era isso que Jesus havia determinado. A salvação precisava ser pregada a outros povos. O povo judeu, mais uma vez, estava vivendo ali numa espécie de egoísmo eclesiástico ao usufruir dos benefícios da salvação e não distribuir, não compartilhar isso com as pessoas. É claro que havia toda uma questão de cultura. Por isso é importante entendermos um pouco da cultura judaica. O povo judeu não se misturava com outros povos. Aliás, eu estava falando sobre a questão de povo hebreu, povo judeu. Até o reinado de Salomão era tudo povo hebreu. Mas a partir de um problema envolvendo o sucessor de Salomão, que era o seu filho, eles se dividiram e aí 10 tribos ao norte ficaram com capital em Samaria e 2 tribos ao sul com capital em Jerusalém. E esse povo das 2 tribos foi o povo que mais conservou a tradição judaica. Não é à toa que quando Jesus encontra a mulher samaritana, lá no livro de João capítulo 4, tem aquela tensão da mulher se espantar com o fato de Jesus sendo judeu, conversar com ela que era uma samaritana, porque os judeus e os samaritanos, que eram o mesmo povo hebreu, eles não se batiam. Para vocês terem uma ideia, houve um evento nessa história e esse evento está bem próximo desse encontro de Jesus com a samaritana, em que os samaritanos jogaram ossos dentro do templo como uma afronta aos seus irmãos judeus. Então a rixa era muito grande. Então Jesus leva o evangelho aos samaritanos, demonstrando para os seus apóstolos como que ele queria que esse evangelho fosse conduzido, fosse compartilhado, coisa que os apóstolos acabaram não fazendo. E aí, pela ação do Espírito, as coisas começam a mudar. Primeiro, com a morte de Estevão. Estevão é morto por causa da pregação do Evangelho, porque a partir do momento que o Evangelho começa a crescer, ele começa a se diferenciar. Apesar de Jesus, judeu,
cumpridor de toda a cultura judaica, quando a mensagem é disseminada, ela começa a se distanciar da cultura judaica, daquilo que era a prática da cultura judaica. Uma cultura totalmente internalizada, uma cultura xenófoba, porque não admitia que os outros povos alcançassem. Para que alguém fizesse parte de todo o ritual judaico, tinha que se converter ao judaísmo. Então o cristianismo se distanciando, aquilo era um problema muito sério. E aí começa a vir as perseguições. E aí essas perseguições têm um marco ali com a morte de Estevão, que é morto apedrejado. Depois, isso está lá em Atos, no capítulo 7. Em Atos capítulo 12, nós temos a prisão de Pedro, onde ele é libertado milagrosamente, mas isso já mostrava que as autoridades judaicas, que os líderes da religião judaica não estavam gostando do rumo que o cristianismo estava tomando. Aliás, eles, judeus, haviam matado Cristo. E aquilo que Cristo pregou começar a crescer a ponto de fazer com que o judaísmo fosse apenas coadjuvante, os líderes judeus não iam aceitar isso. Aí tem a morte de Tiago no mesmo capítulo 12 de Atos, que ele é morto por Herodes para tentar agradar ao povo que era contra o evangelho. A partir dessas perseguições, as pessoas foram meio que indo para outros lugares, fugindo da perseguição, e o evangelho acabou sendo pregado aos gentios. Mas tem dois fatores, além da perseguição, existem dois fatores de suma importância para que o evangelho saia das fronteiras de Jerusalém e comece a ganhar terreno, comece a ganhar espaço geograficamente e pessoas, consequentemente. Primeiro é a conversão de Paulo, lá no capítulo 9 de Atos. Paulo era um ferrenho perseguidor dos cristãos, inclusive estava presente no apedrejamento de Estevão, mas ele tem um encontro com Deus. Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e ele se entrega, se converte, e ele, sendo cidadão romano e judeu, ele tinha dupla cidadania, ele entende o seu chamado, porque logo quando é chamado por Cristo, é revelado para ele a natureza e qual é o seu público-alvo, que são os gentios. Mas havia uma resistência do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, judeu, cumpridor dos rituais judaicos, não entendia assim. Mas lá no capítulo 10, Pedro tem uma visão onde dos céus é mostrado para ele um lençol, e quando esse lençol se abre, existem ali animais considerados impuros pelos judeus. Só que ele ouve uma voz do céu dizendo que ele tem que comer aqueles animais. E Pedro, não, jamais, esses animais são impuros. E ele resiste, e a voz insiste com ele, e ele diz que não, a voz insiste, até que ele entende. Quando a voz do céu diz para ele, como que você não vai comer aquilo que eu purifiquei? Então ele entende que os judeus também estão dentro do plano de salvação. E a partir do momento da conversão de Paulo e do entendimento de Pedro de que os gentios tinham que receber a mensagem do evangelho, aí é algo sensacional ao expansionismo do cristianismo. E podemos destacar aqui a igreja de Antioquia, a igreja missionária, o celeiro missionário fora de Jerusalém. A igreja de Antioquia é adotada pelo apóstolo Paulo. Para vocês terem uma ideia da importância dessa cidade, ela era a terceira maior cidade do Império Romano. Estava atrás apenas de Roma e de Alexandria. Antioquia estava localizada na Síria. Existiam várias cidades com o nome Antioquia, isso por conta de um dos imperadores, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois que os imperadores, depois que o imperador Alexandre morreu, o reino foi dividido entre seus principais generais. E um deles, pelo menos descendente de um desses generais, era Antíoco.
e por isso é o nome Antioquia. Haviam várias cidades com o nome Antioquia, mas essa aqui era Antioquia da Síria. E após a destruição de Jerusalém no ano 70, ela se tornou uma referência. Até então Jerusalém era referência ali, porque dali partiram os apóstolos, dali houve o primeiro evento evangelístico, que foi Pentecostes, mas depois da destruição ali de Jerusalém, Antioquia se tornou referência evangelística. O crescimento da igreja de Antioquia foi tão grande que chamou a atenção da igreja de Jerusalém, que enviou Barnabé para que o mesmo analisasse e visse se o que estava acontecendo ali era algo que tinha a ver com a operação do Espírito, era realmente obra de Deus, na mesma proporção do que tinha acontecido em Jerusalém. E Barnabé ficou admirado com a obra do Espírito ali. Tanto é que ele chamou Paulo para que o ajudasse ali. E aí Paulo adota Antioquia, e Antioquia acaba sendo o ponto de partida das primeiras viagens, das primeiras expedições missionárias do apóstolo Paulo. Pensando na cidade de Antioquia e entender um pouco mais da sua importância, eu citei aqui a questão da fragmentação do Império de Alexandre após a sua morte. Como ele não deixou herdeiro, então seu reino foi dividido entre seus principais generais. Seleuco era um dos generais, então ele ficou com parte da Mesopotâmia e Império Persa. Ptolomeu ficou com a parte que compreende ao Egito, Cassandro com a parte que compreende Macedônia e a Grécia, e Lisímaco ficou com parte da península da Anatólia e da Trácia. Essa região onde estava Antioquia era a região ali da Mesopotâmia e Império Persa. E recebeu esse nome como sempre para homenagear uma pessoa importante. Para vocês terem uma ideia, quando citamos lá a igreja de Laodiceia, tinha esse nome porque aquela região de Laodiceia foi um presente ou até mesmo uma espécie de pagamento, porque os grandes generais romanos, além de todo o soldo que eles recebiam durante o seu trabalho militar, geralmente no final da sua carreira, eles recebiam possessões de terra. Aliás, é possível ver isso no filme O Gladiador. O general Máximos ali, ele está no final da sua carreira, está esperando se aposentar para receber a sua porção de terra do imperador para poder desfrutar da sua aposentadoria. E em relação a Laodiceia, um general recebeu essa parte de terra e, para homenagear a sua esposa, que se chamava Laódice, ele deu o nome da cidade de Laodiceia. E Antioquia, como eu já disse, era uma espécie de homenagem a Antíoco. E pensando nessa igreja de Jerusalém, é importante a gente destacar aqui que o livro da Bíblia, que vai fazer com que você entenda melhor as questões culturais, as questões de dissidência entre o judaísmo e o cristianismo, as próprias perseguições, o livro de Atos é o livro referência. É o livro referência. Porque o livro de Atos traz todo esse contexto de forma histórica e de forma prosaica, ou seja, de uma forma mais fácil de se entender. É claro que observando as cartas paulinas, as outras cartas dos apóstolos, você consegue sim ter uma compreensão, mas não tão clara e não tão rica historicamente falando como o livro de Atos. Então, a sugestão para vocês nesta aula, nessa nossa segunda aula, falando sobre a Igreja de Jerusalém, é que vocês façam a leitura do livro de Atos. Somente a leitura. Agora, como que vocês vão me dar o retorno? Vocês, pelos canais de comunicação que nós teremos, que nós já temos e outros canais que podem ser usados, vocês vão simplesmente, ou por e-mail, ou por uma plataforma, ou por WhatsApp, vocês só vão dizer assim: professor Marcelo, da disciplina de História do Cristianismo 1, li o livro de Atos.
Lembrando, é o livro todo, todos os capítulos de Atos, desde o primeiro capítulo até o último capítulo. Esta é a atividade para vocês nesta segunda aula. Leitura do livro de Atos e vão me dar o retorno de que leram através dos nossos canais de comunicação. Seja o WhatsApp, seja o e-mail ou até mesmo uma plataforma que vocês podem ter à disposição. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.